história de Paulinho, que foi um menino que encarnou um espírito que encarnou em uma condição de deficiência mental. Por que ele encarnou com essa deficiência mental? Qual foi a causa que aconteceu para encarnar com essa condição? Paulinho foi um espírito encarnado com uma deficiência, e quando ele desencarnou, ele tinha os seus efeitos ainda das suas deficiências. Então ele ficava preocupado como que ele podia escrever, ou ler, ou aprender. E aí, quando ele estava desencarnado, o professor dele ajudou a ele a fazer esse ato, para incentivar também as pessoas que convivem com as pessoas com deficiência e também que cuidam de pessoas que têm aquela cuidado de uma intuição, que são espíritos que necessitam de amor e carinho para sobreviver. Sou Paulinho, acho que nem tive sobrenome, mas isso não importa. Antes de ser Paulinho, tive tantos nomes, alguns até importantes, que não me servia para nada. Só pode me dominar uma existência certamente que tenho lembranças desses 7 períodos que eu vivei em um corpo físico, nas minhas últimas encarnações. Embora seja pouco, vivei numa matéria com deficiência por causa de 16 anos. Então, antes dele ser Paulinho, quando ele desencarnou, ele tinha outros sobrenomes, quando ele estava encarnado. Quando tinha outros, ele já sabe que não tinha sobrenome. Mas ele tinha outros nomes das outras existências passadas dele. Mas ele também, só no período que estava encarnado, ele lembrou também de desencarnar suas lembranças. Por isso que ele estava encarnado naquela terra num corpo de deficiência. Aos poucos, então, Paulinho, quando estava desencarnado, e aí, antes de escrever, editar para os desencarnados, a sua história, o professor dele, desencarnado, também ajudou ele a escrever essa mensagem, a recordar as lembranças de vidas passadas. Quando ele foi recordando, ele viu que era ele, aquele espírito que estava em estado ainda de maldade, ainda que era ele, começou a ficar triste. Mas aí o professor alegou ele novamente. Pode passar. O professor alegou, falando para ele não ter piedade da sua recordação de vidas passadas, mas para tirar proveito daquelas recordações que ele teve, que ele aprendeu para não fazer mais aquela ação que ele fez em vidas passadas. Aí o Paulinho, desencarnado, ele viu que estava certo e aceitou a opinião do professor e tirou proveito daquelas recordações. Ele encarnou com um corpo deficiente. Poucos dias depois, ele foi abandonado numa intuição pelos pais deles, e aí as tias acatou ele para cuidar e tal, dar o carinho e atenção, mas tinha poucos profissionais para muitas pessoas que estavam com necessidades especiais precisando de ajuda. Não tinha tempo. Aí, Paulinho, as tias davam só os cuidados básicos que precisavam, porque não dava para dar todas as necessidades que as crianças precisavam, porque tinha poucos profissionais. Mas o voluntário que ia visitar essas pessoas com necessidades especiais nas intuições, dava amor e carinho, ensinava eles a conversar e ler, mesmo eles não sabendo, mas o espírito da pessoa sente a energia e as vibrações, mesmo estando um pouco deficiente. Então fazia tanto bem para o Paulinho e os outros colegas dele da intuições que tinham necessidades especiais. Então, essa história, esse Paulinho, ele não queria saber qual a causa da sua deficiência e qual foi a causa. Ele não tinha interesse. Ele era e ponto, não é mais. Por que ele fala isso? Graças a Deus, e não sou mais. Porque ele já superou as suas dificuldades. Mas aí um colega dele que tinha síndrome Down perguntou qual é a doença que ele tinha. Que o colega dele tinha síndrome Down. O colega dele, não o Paulinho. E aí, o colega dele falava que era um nome elegante, mas não passa mais do que eu. Não, porque naquela época ainda tinha esse preconceito ainda, né? Com as pessoas com a síndrome Down. E aí, na parte também, aí Paulinho respondeu para o amigo dele, que não sabia aquela deficiência que ele tinha, mas que era professor dele, que cuidava dos 5 colegas, e aí esclareceu ele a sua deficiência. Então, quando
Paulinho, ele encarnou com deficiência, ele teve uma lesão do sistema queixanismo no sistema nervoso do cérebro. E aí, ele achava que ele era feio, o corpo dele era feio e tal. E aí, mas as tias da intuição não achavam, cuidava que a mãe ensinava ele, como falou no texto, andar e sentar e sorrir. E mesmo com a falta de amor dos pais que estavam dando a ele sentiu amado pelas tias que cuidavam dele. E ele gostava de ver os radinhos, as crianças brincando. Nessa parte, Paulinho, ele estava desencarnado, ele ainda não tinha certeza que estava desencarnado, entendeu? E aí ele achava que tinha mudado para uma instituição melhor. E aí ele viu que a instituição, ele desencarnou, ele sentia o corpo dele, quando ele estava desencarnado, um corpo deficiente, esse tipo deformado, teve muito sofrimento, não foi muito confortável no corpo, o espírito dele em um corpo deficiente. Sentia muitas dores, quando ele desencarnou, ele sentia que fosse para uma instituição melhor, ele não tinha ainda certeza que estava desencarnado. Ele achava que estava ainda vivo, ainda mais que foi para outra instituição mais melhor que aquela que estava. E aí quando ele viu, e aí ele percebeu, aí ele tinha medo de sair daquele lugar para ir para outro lugar que não era melhor do que aqui. E aí a tia do educador falou para não se preocupar, para ele não ter medo, para ele ficar ali para sarar. E aí ele começou a ter medo, porque a deficiência dele não tinha cura. Como seria ficar sarar ali? Ele não tinha noção que ainda tinha desencarnado. O Paulinho, quando ele estava desencarnado, ainda tinha os efeitos das suas deficiências, que ele estava num corpo deficiente. E aí a tia ensinava eles a tentar vencer, para ele largar. Ele falava bem assim: você não tem mais um corpo deficiente, tenta, você não está mais um corpo doente. Então, aí Paulinho foi, a tia ensinou, ele pegou o copo com a mão e ele levou um susto, porque ele já conseguia beber sozinho, entendeu? Já conseguia sentar sozinho. E aí a tia também ensinou ele a falar algumas palavras, como obrigado e tal. E aí ele foi falando essas palavras, também levou um susto, porque ele nunca no contexto não ia conseguir falar essas palavras. E lá no plano espiritual ele conseguia. Aí lá no plano espiritual, Paulinho começou a fazer os tratamentos, tomar os passes. E aí ele já começou a sentir melhor, já começava a andar, falar. E aí, depois, ele foi. E aí a tia conversou com ele porque ele tinha medo de sair do plano espiritual para outro lugar. E aí, a tia falou que ele pode ficar ali por mais tempo, que está fazendo o melhor para ajudar ele ali e tal. Só que ele já tinha que entender que o corpo deficiente, doente dele, tinha morrido e que agora está em outro corpo no plano espiritual. Conseguindo no plano espiritual já está andando, correr e falar. E ele também entendeu que a sua aparência física não é tão importante assim, que agora ele é feliz e sadio e que o seu futuro, que era para ele quer ficar mais desencarnado lá para conseguir ter mais segurança para encarnar com a sua ecumência, porque ele não devia ter medo de encarnar, porque a encarnação é uma oportunidade para nós começar uma nova oportunidade. E continuar mais. Então, antes de Paulinho encarnar em um corpo deficiente, ele não se importava muito na sua encarnação. Ele não levava a oportunidade de uma encarnação tão séria assim. Ele levava com brincadeiras, não dava muita importância, então não ligava se prejudicava o outro ou se prejudicava ele. Sempre ele entrou no caminho dos vícios, do caminho das drogas, prejudicando tanto ele, tanto os outros. É porque ele não sabia que existia o plano espiritual que ele ia, né? Passar por aquele plano e entender por que ele fazia isso. Pode continuar. Pode passar, Cidade.
Nessa parte aí, Paulinho foi desligado por espíritos que afim achava que mandava nele. E aí, nessa parte, devido ao perispírito estar muito danificou muito, e aí os chefes que diz mandar nele já tinha abandonado ele, entendeu? E aí acatou a decisão dele de encarnar, mas não sabendo que também tinha uma missão mais acima dele. Os chefes, que eles estrevosos, não sabiam que tem uma missão mais acima deles. E tem mais. Então, no plano espiritual, Paulinho, que também achava que o chefe dele mandava nele, e aí achava que as drogas faziam bem, que era maravilha nascer naquela família, entendeu? Mas aí depois que ele encarnou e desencarnou novamente, ele entendeu que no momento que ele encarnou com aquela deficiência, entendeu que droga é droga mesmo, que só não envenena, só não danifica o corpo físico, mas também envenena o pé-espírito. E aí, a partir dessa experiência que ele teve, da sua evolução e um corpo deficiente, ele não quer mais saber de entrar nesses caminhos das drogas e dos vícios. E aí, ele também agora ele é desejoso, lê o livro Evangelho, que é a coisa, e faz orações, que é a melhor das coisas que fez ele melhorar também. Psicografia de vela, marcas de cavalo, de Antônio Raio. Aqui tem uma história de um vídeo de Paulinho. O menino deficiente que foi abandonado pelos pais e abrigado numa extensão. Ele teve hipotonasia, que é uma disfunção de órgãos tiroidários, que provoca sérios distúrbios do metabolismo. O seu estético é a característica dessa doença. Por isso que se hoje examina o pezinho para detectar essas doenças. Então ele teve essa doença chamada hipotontias, que é uma doença do tireoidismo. Que o pezinho faz esse teste de pezinho para detectar essa doença. Aquele teste. Essa parte aí fala que como é importante ter uma intuições que recebe esse espírito que encarna um corpo deficiente para se recuperar no corpo deficiente. Mas Antônio Caro percebeu que muitas dessas intuições têm dificuldades, mas consegue superar para ajudar essas crianças nas cidades especiais, porque mesmo que tem poucos profissionais, mas aqueles poucos profissionais fazem o suficiente para cuidar daquelas crianças. Aí, os CEPs que achavam que mandava nele, né? Achavam que estava planejando a encarnação dele, que o pé-espírito dele já estava danificado. Mas a espiritualidade superior de luz já estava ciente disso que estava acontecendo e permitiu a encarnação dele dessa forma aí mesmo, e de cuidados, para ter progresso. E essa encarnação foi importante. Voltando também para o outro, eu esqueci de falar, que cada caso, como falou, cada caso na cidade não é ega, cada caso é especial. Não quer dizer que todas as pessoas com deficiência tenham o mesmo caso que Paulinho. Muitos, no livro mesmo, Deficiência Mental, porque foi tem várias histórias de espíritos que encarnou com uma deficiência. Um foi por missionários, outro foi por exato de vidas passadas. E o outro usou. Então, aí Paulinho, ele tinha medo de encarnar. Por causa que as circunstâncias da vida, ele encarnou em uma situação de um corpo físico que privava ele de tomar suas decisões. Mas aí ele vai ter uma oportunidade de encarnar novamente com um corpo sadio. Mas isso também ele tem medo de encarnar. Por causa das suas situações, ele tem medo de falhar. E aí ele pediu a encarnação, ficar mais tempo desencarnado para se sentir mais seguro. E aí o pedido foi aceito por Antônio Carlos. Mas o tempo passa, principalmente lá no plano espiritual, que o tempo passa muito rápido. E aí ele vai ter que enfrentar
a si mesmo, como todos nós enfrentamos, para conseguir encanar aqui na terra. E também eu estou no caso de uma atenção, que quer que ele vença como nós, como vocês e nós aqui também, vencemos as nossas lutas, que dizemos não aos vícios. A história já é outro espírito encarnado numa condição de deficiente mental. Vai ser importante tirar esse pedacinho, porque a mensagem é muito importante no final. E aí, a família deles estava esperando um filho. E quando recebeu esse filho, tomou um choque. Viu que o filho era deficiente mental. E aí, tem os pais que conseguem superar essas dificuldades e falar: fiz o que foi melhor possível para aquela criança, na condição que os pais teve a condição de fazer o melhor possível para a necessidade e vencer as dificuldades. Porque mesmo que tenha superação, não quer dizer que não teve sofrimentos. Isso mesmo. Então, como os pais de Maria Cecília protegiam demais ela. Tem muitos pais que protegem e tem muitos pais que têm desprezo, têm vergonha dos seus filhos, se esconde seu filho com deficiência, não quer que os filhos deixem para a escola, quer que os filhos estudem numa escola especial, não quer que convivem com outras pessoas que não têm deficiência, então fica só escondendo os filhos. Ou às vezes nem estuda, né? Nem estuda, a pessoa não tem nem convivência, fica no ponto isolado. Então aí são atenções que, para também quando tiver um filho deficiente, também precisa dar limite. Porque tem pessoas que acham que tem filho com deficiência que pode fazer tudo. Até pessoas com deficiência acham que pode fazer tudo, até coisas erradas. Mas também eles têm consciência. Tem pessoas que têm um grau mais leve, que têm consciência do que se faz. Entendeu? Então tem que pôr limite. Pode demorar mais para aprender, mas não descuidar dos outros meio também. Porque os outros filhos também precisam de atenção, mesmo sem deficiência. Então dá para cuidar de todos da mesma forma, mas com atenção, com necessidade para aquela pessoa que seja um pouco mais maior. Tratamento. Aí, se os pais estão com dificuldade com seus filhos, porque como o cidadão falou aí, Roberto, eles também podem ter memoridade e podem ouvir vozes também, e os médicos não vão saber isso. Os médicos da terra não vão descobrir que a casa é espiritual, vai tocar remédio, vai internar, vai encaminhar para outras escolas que é especial para cuidar dessas crianças. Mas o caso não vai resolver, porque o caso é espiritual também. E aí, junto com tanto com os se for necessário medicamentos, ou o caso físico, e também com o tratamento espiritual, ajuda muito junto. Sem um sem o outro, individual não pode, tem que ser os dois juntos. E também o importante é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque essas crianças também nascem nessa condição, como todos nós também, temos espíritos que estão querendo roubar da gente, porque nós fez mal e aí está com vingança, querendo nos prejudicar, não quer que nós evoluir. E aí esse livro da Iniciação segundo o Espiritismo, vocês foram um dia, fazem um horário, mesmo pode ser crianças, ou tiver algum deficiência também, porque mesmo que a criança não entende, ele vai absorver aquelas energias e vai afastar aqueles espíritos que estão tentando prejudicar a sua evolução. Sim. E aí tem... Dessa vez, você fechar aqui. Não aborta, não suicida, não drogas, não dope, não vício. É uma mensagem para as pessoas não se drogar, não se suicidar e não viciar. Porque essas três coisas têm ligações. Sim. As 4 coisas, né? Aqui a capa do livro, né? E aqui ela... Obrigada pela atenção de todos. Obrigado.